Buenas tardes y mis saludos a quienes están presentes. La idea de estas jornadas es compartir las experiencias que existen a nivel sindical en Latinoamérica y en España, para ver cómo es las realidades de lo que sucede sindicalmente en cada uno de estos países. La idea, estamos muy acostumbrados generalmente a escuchar de las grandes centrales sindicales o de las uniones a nivel internacional, pero la idea ahora era tratar de ver desde las bases cómo se vivencia el sindicalismo en cada uno de esos países. Entonces, un poco compartir estas experiencias a través de diferentes dirigentes sindicales de los distintos países. Nos parecía que era muy útil para también nosotros comparar y ver qué se está haciendo y en ver qué podemos también nosotros tomar de ellos para mejorar un poco también la participación, y más en estos tiempos, estos difíciles momentos donde hemos cambiado la metodología de trabajo. Entonces tomamos inicialmente 4 países como referencia: España, Brasil, Paraguay y Perú. Y bueno, la idea es empezar con ellos y después continuar con algunos otros países de Latinoamérica para saber y conocer sus realidades. Es un poco la idea en sí del porqué de compartir estas jornadas con los compañeros. Gracias, Damián. Mientras esperamos a que se conecten algunos más compañeros, queremos decirle que ya realizamos el seminario con el compañero Javier de Vicente, un compañero de España, donde tuvimos una información no solo de la realidad sindical, también la realidad política española. Fue muy enriquecedor. Hoy vamos a continuar con la realidad brasilera, y de un día después de las elecciones en Perú queremos tener un panorama de qué es lo que está pasando en Perú, donde la cuestión parece que es muy interesante, por lo menos, muy interesante el proceso electoral que se está llevando adelante con una ferocidad, por decirlo de alguna manera, y una polarización. Después vamos a ver un poco también qué pasa en Paraguay, donde también el movimiento obrero ha empezado a tener algún tipo de protagonismo dentro de lo que se puede hacer en Paraguay. Y bueno, esta es la idea, y luego, por supuesto, de que este seminario de estos 4 países concluya en el mes de junio, elegiremos otros 4 países para continuar con nuestra recorrida por todos los países de América Latina, y por supuesto que también vamos a incursionar en algunos países europeos y también con el sindicalismo de Norteamérica. Así que bueno, para no demorar a los que estuvieron puntuales, y en especial al disertante, al animador de este evento, que es un gran amigo, un amigo de muchos años, de compartir con él no solamente la lucha sindical, sino una gran amistad que nos ha unido a través del tiempo, con el compañero Ricardo Patá. Compañero Ricardo Patá, creo que hace unos 30 años que estamos, digamos, conociéndonos. Lo he conocido cuando él empezó, siendo muy joven, en el Sindicato de Comercio de San Pablo. Allí empezó con un gran dirigente a ser un poco
una tarea de asesoramiento y secundándolo. Y luego Ricardo, bueno, hizo toda una trayectoria de formación sindical, de formación política, de formación académica también. Y llegó a la Secretaría General del Sindicato de Comercio de San Pablo, el sindicato más grande de Brasil. Y después tuvo toda una trayectoria sumamente importante, siendo parte de una de las centrales sindicales de Brasil en un acontecimiento casi inédito, ¿no? En donde su sindicato fue pivote para que 3 centrales hicieran la unidad, ¿no? Allí trabajamos intensamente por lograr la unidad y construir lo que hoy es la UGT, una de las más importantes centrales sindicales de Brasil, ¿no? Donde Ricardo fue digamos, el eje central desde el primer momento y hoy es su presidente. Así que toda esta trayectoria de Ricardo en comercio, en la UGT, en el sindicalismo brasilero, en su relación con la política, hace que nosotros tengamos el privilegio de tener acá un compañero que conoce muy bien la realidad brasilera, que también con él hemos incursionado e incursionamos en la actualidad el mundo sindical internacional y que también tiene un amplio conocimiento del sindicalismo internacional. Así que, en principio, quiero agradecerte, Ricardo, la disposición para esta palestra, para esta charla. Ricardo va a hablar en portugués, aunque va a hablar lento, va a hablar despacio. Su portugués es muy entendible, así que no vamos a tener problemas para entenderlo a Ricardo. Yo creo que más allá de que haya compañeros que están entrando, vamos a iniciar la charla para no, digamos, extender demasiado esta cuestión. Así que muchas gracias, Ricardo, muy obrigado por estar acá con nosotros. Y bueno, y te damos la palabra para empezar tu exposición, tu palestra, y luego te haremos todas las preguntas que creamos hacerte para conocer más en profundidad lo que hay en Brasil. Adelante, Ricardo. Muito obrigado, Ramon, amigo de algumas décadas, e que tenho o prazer de, quando estou na Argentina, encontrá-lo, e quando você está no Brasil, também nos encontrarmos. Quero cumprimentar o Damião, o coordenador do seminário, o Ricardo Alvarelos e todos os companheiros que estão nesta sala. Então, eu vou falar um pouco do que ocorre no Brasil durante uns 20, 25 minutos, e aí, conforme o Ramon sugeriu, abrimos para as perguntas. Eu vou iniciar minha fala pelo ano 2017, aqui no Brasil. O ano 2017, para o movimento sindical, foi uma mudança radical, uma desestruturação de um movimento com 100 anos de idade, o intuito de enfraquecer, o intuito de diminuir a capacidade de organização do movimento sindical brasileiro. Isso foi no governo Temer, que, na realidade, substituiu o impeachment da Dilma Rousseff, que, por sinal, nos governos Lula, governo Dilma, nós tivemos um crescimento importante. O Brasil chegou, no governo Lula, a ser a 5ª economia do mundo. O desemprego baixo,
as relações institucionais bastante importantes. E a reforma trazida para o mundo sindical e o mundo do trabalho, sem diálogo, sem que houvesse nenhuma transição na mudança ocorrida naquela oportunidade. Para vocês terem uma ideia, o governo, através do ministro do Trabalho de então, tinha proposto uma mudança de 7 itens, alguns deles de interesse do movimento sindical, como negociado sobre o legislado. Mas o que se transformou esses 7 itens foram em mais de 100 mudanças, e muitas delas trazendo graves prejuízos ao trabalhador. Para vocês terem então, uma noção do que eu estou falando, foram desarticulados uma série de artigos quase de 1943, e eles aprimorados, os artigos. E esses artigos que saíram permitiram, por exemplo, uma série de jornadas como trabalho intermitente, jornada espanhola, uma série de mudanças, o fim da homologação, que era obrigatório ter no sindicato, e assim por diante. Então, apenas uma introdução que a situação que começamos a vivenciar no Brasil com relação ao mundo do trabalho, o ano 2017 é o marco que, a meu ver, foi até criminoso do governo Temer para com a classe trabalhadora. Aí nós tivemos uma situação que não se esperava, né? A eleição do Jair Bolsonaro. E o impedimento da eleição do Lula, por exemplo, que seria um candidato natural. E essa situação, com certeza, nos trouxe uma gravidade mais ampla, porque o governo do Jair Bolsonaro, um governo liberal, foi eleito de forma democrática, mas ele trouxe o mercado, uma extrema-direita assumindo o governo e valorizando as questões exclusivamente do mercado, não vendo mais as questões sociais, não vendo mais as questões dos trabalhadores. O que podia ser feito para destruir mais ainda o movimento sindical, esse governo ele fez. Como um exemplo, no Carnaval, que é uma data importante aqui no Brasil, na véspera do Carnaval, o governo fez uma medida provisória para impedir que os dirigentes sindicais pudessem, ou melhor, para que os trabalhadores, melhor dizendo, pudessem ser descontados na folha de pagamento a associação com o seu sindicato. Ou seja, foi focado todas as suas forças governamentais para simplesmente exterminar o movimento sindical. Muito bem. Chegou a pandemia, e aí eu vou comentar com vocês, que, a meu ver, é o ponto mais relevante, o momento atual. Vou colocar para vocês qual é o cenário que nós estamos vivendo. Então, nós temos aí o cenário da pandemia mundial, mas no Brasil, particularmente, é um cenário de terror. Nós estamos chegando a 500 mil mortes, 500 mil mortes, que para esse governo são apenas números. Uma briga pela vacina entre o presidente, governadores e prefeitos, que tornou a política acima da necessidade do povo brasileiro. Esse governo tripudia a Covid-19
E várias vezes o presidente fala que é uma gripezinha. Ele faz uma série de eventos, vai sem máscaras, vai na aglomeração e não valoriza e não tem a centralidade que deveria ocorrer de combater essa pandemia. Nós temos mais de 15 milhões de pessoas infectadas. Nós tínhamos possibilidades de compra da vacina, como vários países assim o fizeram, como a Pfizer, por exemplo, e somente agora iniciou-se a aquisição das vacinas da Pfizer. Se não fosse o governo de São Paulo, que tem o Instituto Butantan, e que, independente das brigas políticas, conseguiu, de cada 10 vacinas, 8 vacinas são do governo de São Paulo, são do Instituto Butantan. Se não fosse isso, nós estaríamos numa situação mais grave ainda. Nós chegamos a 20% da população brasileira vacinada. O país como Chile, que já passou de 45%, Estados Unidos, que está vacinando crianças com 12 anos. Esses são exemplos e que, infelizmente, o Brasil não segue por conta de um presidente negacionista, um presidente que não foca o valor da vida das pessoas como a questão mais relevante. Nesse cenário, nós temos a questão econômica. A questão econômica que poderia, como um governo de direita, um governo liberal, poderia focar uma atividade muito forte na indústria, por exemplo, ou em outros setores, e não o fez. E se não fosse o agronegócio do nosso país e os minérios, são as famosas commodities, com certeza nós estaríamos numa situação muito mais grave. E o movimento sindical tem valorizado muito essas questões, ou nas relações com os governos dos estados, porque com o presidente da República é impossível se falar, ou com o próprio judiciário, ou com o próprio parlamento. E foi justamente com o parlamento, no ano passado, que nós conseguimos uma vitória muito importante, que foi o auxílio emergencial de R$ 600. O governo federal, o governo liberal, tinha sugerido R$ 150. Graças ao movimento da estrutura sindical, e a UGT participou muito dessa movimentação, sensibilizamos o parlamento e conseguimos aprovar os R$ 600. E, se não fosse isso, o PIB do Brasil, que caiu por volta de 4,3%, cairia 9,5%. Era a projeção no início da pandemia. E esses R$ 600 custou muito para que o movimento sindical, articulado com o parlamento, para que tirasse milhões de pessoas da miséria total e para que nós pudéssemos, na realidade, impedir a queda do PIB, como falei agora há pouco. Essa questão da economia ela está sendo potencializada pela introdução da quarta revolução industrial, que foi tema de seminários da UGT e de congresso. Quero dizer a todos que a UGT é uma central reformista. Acho que nós temos que fazer uma reforma do Estado, temos que fazer uma reforma tributária. A própria reforma trabalhista tinha que existir, mas num outro formato. Reforma previdenciária tinha que existir num outro formato. E essa quarta revolução industrial, ela já estava sendo anunciada de algum tempo, mas ela entrou no Brasil com uma força muito grande no e-commerce. Para vocês terem uma ideia, tem empresas que estão hoje com mais de 70% das suas vendas com e-commerce. É uma mudança muito grande
porque deixa de ter as vendas físicas nas lojas para ter uma venda via internet, via telefone. E muitos dos trabalhadores não estão ainda capacitados, inclusive, para estarem participando dessa reforma, essa grande mudança estrutural que é a quarta revolução industrial. Nós temos, juntos com essa reforma, com essa revolução industrial, nós temos os aplicativos. E esses aplicativos, por empresas multinacionais e nacionais, têm sendo introduzidas no mercado e de uma forma muito, muito forte. Para que vocês entendam um pouco mais desse tema dos aplicativos, nós temos aqui a representação dos motoboys, motofretistas. Só na cidade de São Paulo nós tínhamos 250 mil, que já tinham problemas. Não é? São pessoas jovens que muitas vezes se acidentavam, muitos morriam. Com os aplicativos que os transformam em empreendedores, entre aspas, nós passamos de 250 mil a 600 mil motoboys só na cidade de São Paulo, ganhando salários baixíssimos, não tendo seguro de vida, não tendo seguro nem da sua moto, e muito menos da vida, que é mais importante ainda, foram introduzidos de forma muito grande e tendo uma concorrência desleal com a área de restaurantes, com a área de serviços. Mas é uma realidade introduzida na pandemia com a quarta revolução industrial, como o home office, o teletrabalho. É lógico que algumas questões da quarta revolução industrial nos permite ter essa conversa como se estivéssemos na mesma sala, como se estivéssemos juntos, não é? Com essa plataforma Zoom, que hoje é uma das plataformas mais utilizadas no mundo. Então, a economia paralisou. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, nós temos mais de 15 milhões de desalentados e outros milhões passando fome nas ruas. E é por isso que hoje, inclusive, eu estaria em Brasília, num ato das centrais sindicais, junto ao Congresso Nacional, que está focando um trabalho contra a fome no Brasil, um trabalho muito grande das centrais sindicais, e para que se volte o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial de R$600, e que nós estávamos lutando que ficasse até o fim da pandemia, o governo Jair Bolsonaro diminuiu para 300 no fim do ano, demorou 3 meses, ficou sem auxílio emergencial, e introduziu agora um novo auxílio com valor muito baixo, R$150, que pode chegar a R$325, muito aquém das necessidades básicas do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse foi o ato que fizemos hoje em Brasília para sensibilizar os parlamentares. Levamos lá um ofício para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara, para que a gente possa resgatar os R$600. E o terceiro cenário que eu visualizo é o cenário da democracia. Esse governo ele tem, em muitas oportunidades, focado a valorização da ditadura. Então, muita gente vai às ruas, chamados pelo presidente da República, e com cartazes de tanques de guerra, para que a gente possa voltar à ditadura como uma estrutura importante. É um absurdo, mas é uma estrutura que valorizam, como o próprio fascismo. Então, muitas das decisões tomadas por esse governo têm como intuito criar uma oportunidade para o resgate da ditadura e tirar a liberdade tão difícil de ser conquistada. Alguns de vocês, na própria Argentina, vivenciaram esse mesmo tema e muitos de vocês também acompanharam o que aconteceu no Brasil,
e que o movimento sindical teve um papel extraordinário para recuperarmos, depois de 20 anos de ditadura, a tão sonhada e tão necessária liberdade. Esse governo atual tem atacado muito a imprensa, tem despertado nos seus apoiadores que não assistam tal televisão, não compre tais jornais, que são aqueles que colocam com o realismo necessário o que nós estamos vivendo no nosso país. Então, hoje, um governo negacionista, um governo que não valoriza a liberdade de expressão, que não valoriza a democracia e quer aproveitar de oportunismos e popularismo de situações que foquem contradições importantes no momento que nós estamos vivendo hoje. Esse é o cenário que o Brasil está vivendo, e as centrais sindicais que tiveram, como disse anteriormente, na reforma de 2017, um final do custeio, ou seja, de uma hora para outra, nós tivemos que viver, não é, com a voluntariedade dos trabalhadores para que pudéssemos manter as nossas estruturas, e com muita dificuldade. Mesmo assim, nesse cenário todo, tivemos papéis importantes, como, por exemplo, no início da pandemia, não se tinha UTIs suficientes para os casos de Covid que se apresentavam. Toda a nossa estrutura de colônia de férias e outras que pudessem servir para a sociedade foram oferecidas para que nós pudéssemos diminuir os impactos da ausência de UTIs. Nós criamos, logo no começo da pandemia, e despertamos, juntos com várias indústrias, a reversão industrial. O que se trata de reversão industrial? Nós, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, onde muitas indústrias norte-americanas tiveram seu mix trocados para fabricar bala, tanques, para ir para a guerra e acabar com o nazismo, o que ocorreu. No nosso caso, a nossa guerra é a Covid. Então, nós sugerimos e conseguimos a transformação de mix de empresas para fabricarem máscaras ao invés de roupas, para fabricarem os ventiladores ao invés de equipamentos. Isso tudo no momento que nós não tínhamos, no início da pandemia, nós não estávamos, o Brasil não estava preparado e não tinha os equipamentos necessários para poder diminuir os impactos graves da Covid. Dentro dos acordos coletivos que firmamos com as empresas, nós fizemos os primeiros protocolos. No caso das redes de supermercados, o acrílico entre o consumidor e a operadora de caixa, a exigência das máscaras, do álcool gel e do número máximo por metro quadrado dentro dos estabelecimentos. Isso foi criatividade do movimento sindical para diminuir os impactos do que estava ocorrendo por conta das essencialidades de algumas atividades, que é o caso dos supermercados, que não pararam desde aquele momento. Nós conseguimos, para certas categorias, a priorização das vacinas. Nós representamos aqui os condutores de ônibus, foi a categoria que mais sofreu no ranking, onde teve mais mortes da categoria, além da saúde, logicamente, que foi a prioritária e que nós ajudamos a valorizar, e muito. Nós representamos muitos trabalhadores da saúde aqui pela UGT. A segunda grande categoria que sofreu muito foram dos condutores. E conseguimos, com o governo de São Paulo, que os metroviários e os condutores eles fossem vacinados. Conseguimos, na Justiça, também a priorização dos comerciários, que estão desde o começo na pandemia, e o juiz nos autorizou a comprar vacinas, que é muito difícil, não há dúvida. Conseguimos que fosse patrocinado pelos empresários dos supermercados, e agora estamos buscando
farmacêuticas a oportunidade de comprarmos vacina. Ou seja, esse é o movimento sindical a serviço da sociedade. E esse é o mesmo movimento sindical que está sendo criticado pelo governo federal, para vocês também perceberem a situação desse governo para com o trabalhador e para com o movimento sindical. Nós temos uma relação muito boa com o movimento sindical do mundo todo, né? Da América Latina, da China, Estados Unidos, Venezuela, e conseguimos, com a Venezuela, que esse governo federal tanto critica e não quer relação nenhuma, conseguimos o oxigênio, porque no Amazonas, o estado do Amazonas, não tinha oxigênio. Várias famílias morreram inteiras por conta da ausência do oxigênio. Nós, do movimento sindical, conseguimos, na relação com os trabalhadores e o movimento sindical da Venezuela, e chegamos a falar com o governo, com os ministros, conseguimos oxigênio para salvar vidas no Amazonas. Da mesma forma, com a relação que temos com a China, conseguimos uma doação de $300 mil para que o movimento sindical comprasse cesta básica para os trabalhadores e trabalhadoras. Os bolsonaristas, eles começaram, olha, o movimento sindical brasileiro é comunista, e estão criando uma lei para que nós não possamos receber recursos financeiros de governo nenhum. Aí os trabalhadores chineses ficaram preocupados e trocaram os $300 mil por equipamentos para que a gente pudesse tratar da pandemia. Mas só para vocês perceberem que governo que nós temos aqui no nosso país. E conseguimos, estamos numa relação muito próxima com o governo Biden. Graças a Deus, o Biden ganhou a eleição. Isso mudou os parâmetros no mundo todo, com certeza absoluta, e nós estamos numa negociação com ele, governo Biden, que já nos colocou a vice-presidente da República para ter a interlocução conosco através da CEU, que é o maior sindicato norte-americano, para que a gente possa também ter ou vacinas, que não tem outra solução hoje no Brasil, é a vacinação. Nós temos que chegar a 50%, 60% da vacinação para que nós possamos ter uma economia que possa iniciar o seu processo, porque em muitas oportunidades nós fomos obrigados a ter o lockdown, e aí o lockdown, sem recursos para as empresas simplesmente elas fecham por conta do lockdown, mas não têm os recursos necessários para se manter, então elas quebram, e quebrando a empresa, quebram o emprego. Então, essa, na realidade, meus amigos, contextualizando, é o momento que nós estamos vivenciando no nosso país. Governo negacionista, governo que não quer saber do movimento sindical, em hipótese alguma, quer exterminar o movimento sindical, mas, por outro lado, o movimento sindical resiliente, o movimento sindical forte na sua solidariedade. As centrais sindicais estão unificadas. A minha voz é a mesma voz da CUT, é a mesma voz da Força Sindical e de outras centrais, porque o que nós queremos é vacinação já, alimentação imediata, um trabalho muito grande contra a fome que assola o nosso país. O Brasil é um país continental, então nós temos a cidade de São Paulo, muitos de vocês conhecem, locais que parecem a Suíça, mas no mesmo São Paulo tem locais que parecem os países mais pobres do mundo. Não tem água encanada, não tem esgoto tratado. Muitas pessoas, com a pandemia, que deveriam estar estudando virtualmente, mas não têm internet nas suas regiões. Então, nós temos muitas adversidades. Mesmo assim, nós temos esperança. Nós temos, com certeza, a capacidade de superação. O povo brasileiro é muito maior do que essa crise de um governo fascínora e genocida. Nós somos muito maior do que isso. O povo brasileiro é extraordinário. E as centrais sindicais despertam nessa população e nos trabalhadores essa confiança
de nós construirmos um mundo melhor. O cenário político do Brasil mudou com a possibilidade efetiva do Lula ser candidato a presidente da República. A partir do anúncio dele ser possível candidato, as pesquisas que davam ao Bolsonaro uma condição de ganhar o segundo turno, ganhar a reeleição, já no primeiro turno, já começaram a mudar. A pesquisa já aponta o Lula com uma expressiva frente em relação ao Bolsonaro, o que já é um alento para nós. Nós temos que buscar as alternativas de mudanças, de superação na política. As eleições serão no ano que vem. Por isso, nós estamos desenvolvendo uma série de atos. Dia 29 tem um ato muito forte, até pelo impeachment do Bolsonaro. Então, nós estamos construindo possibilidades importantes no nosso país, no sentido de resgatar a dignidade do povo brasileiro, com emprego, com valorização da vida e com possibilidades políticas de superação. Então, meus companheiros, eu passei dos 20 minutos. Eu espero ter falado de forma que vocês tenham compreendido e que a gente possa agora, nesse diálogo, recepcionar as perguntas que vocês desejarem. Mais uma vez, Ramon, eu agradeço muito o convite que você me fez para que eu pudesse dialogar com sindicalistas ou com pessoas que compreendem o movimento sindical na América Latina e que nós possamos juntos ser solidários não só no povo brasileiro, mas o povo latino-americano. E eu sei que tem aí, parece um companheiro espanhol, e que nós tenhamos também um internacionalismo com o mundo todo para a gente superar aqueles que querem retomar o fascismo, retomar a ditadura. Nós queremos a liberdade, nós queremos a imprensa livre e o movimento sindical fazendo o seu papel, que é o papel cidadão. Muchas gracias, muy obrigado, Ricardo, por el panorama tan importante, tan actual que nos ha pintado de Brasil. Nosotros somos los agradecidos por tener toda esa información. Aprovecho para darle la bienvenida a Laerte, compañero de muchos años también de lucha, junto contigo en la UGT, y otros compañeros que están acá, Claudio de los Santos, secretario general de la CGT Entre Ríos, bueno, varios compañeros. Mira, Ricardo, antes de abrir un poco las preguntas, me pareció un panorama sumamente interesante de visualizar la pandemia, cómo también el empresariado ha aprovechado este momento para introducir, digamos, tecnología, formas de trabajo, transformación en las empresas, sin protección para los trabajadores, y también cómo se está desarrollando todo el ambiente político. Yo quisiera hacerte dos preguntas y abrir para que todos, inclusive si Laerte quisiera complementar alguna cosa, sería bueno, pero yo quisiera decirte dos preguntas, dejarla para que primero hable Laerte y después te hago la pregunta. A ver, Laerte, adelante. Ramon, me permita, antes do Laerte, Ramon, só um minutinho. Eu vi o Laerte, eu agradeço. O Laerte, meus amigos, todos vocês sabem, com certeza absoluta, é a pessoa mais lúcida e que tem a maior capacidade de compreensão de geopolítica do nosso país. Então, Laerte, é importante ouvi-lo, porque, com certeza, você vai enriquecer e muito a minha humilde fala. Boa tarde a todos. Não vou complementar nada. O Patá foi perfeito, foi completo. É muito importante que a UGT participe desses espaços todos e possa mostrar a realidade brasileira, que é
uma realidade difícil de ser compreendida, sobretudo por aqueles que não estão vivendo diariamente a realidade política nacional. Mas eu queria deixar para o Patá uma pergunta e uma reflexão, no sentido de que ele falou sobre a democracia brasileira, e essa é uma das nossas mais sensíveis, das mais candentes preocupações, porque nós estamos num governo absolutamente militarizado. A maioria dos componentes do governo, ministros, auxiliares, mesmo cargos técnicos ligados à área da saúde, até recentemente, foram todos preenchidos por militares. E essa é uma situação que eu particularmente condeno, porque os militares brasileiros não têm uma boa história pregressa. Desde a proclamação da República, nós vivemos em confusão, com movimentos que subtraíram a democracia brasileira. Neste momento, a minha preocupação para estar com a questão da democracia é com as fake news, com as mensagens de internet, das redes sociais, que, desconfio, no Brasil, estão sendo produzidas por uma central com replicadores em todo o país favoráveis ao governo. Nas redes, a gente verifica essa presença constante de gente defendendo o governo Bolsonaro e, sobretudo, colocando coisas que não correspondem à realidade. Se você pegar uma obra como a transposição do São Francisco, por exemplo, eles falam que foi eles que fizeram. E isso está sendo replicado, e as pessoas mais humildes, o Brasil tem uma vasta população que não é letrada, pode ficar sugestionada ou pode ser enganada por esta circunstância. E isso compromete a democracia, na minha opinião. Então, Patá, a reflexão é exatamente essa. Como é que nós vamos lutar com essa avalanche de coisas bem produzidas, produzidas pelo pior capitalismo brasileiro, exemplo da sua área, por exemplo, o dono da Havan. Então, nós assistimos isso, às vezes impotentes, diante dessa avalanche de circunstâncias ligadas ao uso cibernético e ilegal da política. Muito obrigado, Ramon, muito obrigado, Patá, parabéns. Obrigado, Laerte. Eu queria complementar o que disse Laerte para Patá. Toda esta nueva avalancha tecnológica que el empresariado está colocando, ¿tiene alguna contraparte do governo, por exemplo, do Ministério de Trabalho, do Parlamento? Doy un ejemplo. En Argentina, el teletrabajo también vino con la pandemia, pero el Parlamento dictó una ley, la ley del teletrabajo. En Brasil existe algo parecido a esta uberização do trabalho? Bom, vou começar pelo que você comentou, Ramon. Não, nós estamos tentando trazer regras para o teletrabalho, por exemplo, ou pelo home office, porque na pandemia nós tivemos uma mudança muito grande em vários setores. Por exemplo, escritórios de advogados, a maior parte deles fecharam e os advogados trabalham nas suas casas. As grandes sedes das empresas de comércio ou de indústria na área administrativa, da mesma forma. O que ocorreu é um trabalho quase análogo à escravidão em vários setores, porque o pessoal começou a trabalhar muito mais do que até pessoalmente, sem controle nenhum. Então, nós estamos discutindo essa questão do teletrabalho, já as centrais sindicais estão desenvolvendo para que a gente possa criar... Porque a questão da home office e teletrabalho, independente que a pandemia termine, vamos dizer, daqui a uns meses, a meu ver, veio para ficar. Muitos setores não vão voltar mais a trabalhar na normalidade que nós conhecemos no passado.
Então, nós temos que buscar realmente alternativas nesse sentido e estamos criando algumas regras. E com relação aos valores para enfrentar a pandemia, o governo federal demorou muito e foi nas centrais sindicais que lutaram. Por quê? Porque nós queríamos os recursos, principalmente para pequena e microempresa, porque sem recursos elas quebrariam, como muitas quebraram, e quebrando, muitos trabalhadores perderam emprego. Então, nós lutamos de forma conjunta e conseguimos algumas coisas, não do valor necessário, porque são duas questões. Uma, que é o auxílio emergencial que eu comentei, e o outro, valores que vão para as empresas, ou a título de empréstimos subsidiados, ou de valores a fundo perdido, para a manutenção da empresa, e nós conseguimos um pouco, não muito. No que o Laerte comenta, é uma realidade que nos preocupa, que a maior parte dos ministérios estão com militares. E o único militar, inclusive, tinha um militar da ativa no Ministério da Saúde, que é o Pazuello, e que ele cometeu um erro muito grave em uma manifestação, porque militar da ativa não pode ir em manifestação. E ele foi numa manifestação no Rio de Janeiro, sem máscara, tripudiando como presidente da mesma forma. Então, são sinais que nos preocupam. Por isso que a minha fala, dizendo que o valor que nós temos que preservar muito é a democracia e que a sinalização do presidente da República com preenchimento de cargos importantes com militares e sempre focando e valorizando a ditadura nos preocupa, e preocupa muito. Por isso, nós temos uma série de instituições, que temos até uma chamada Direito Já, para que se mantenha e perpetue a democracia e a liberdade de expressão. Então, uma preocupação grande, Laerte, essa que você nos retrata como uma realidade que vivemos hoje. Acá tenemos, antes de dar la palabra, tenemos dos o tres preguntas. Una dice, compañero Laerte, compañero Ricardo, ¿cómo avalían vocês la influencia das iglesias evangélicas en la política brasileira? ¿No? Bom, é um tema muito interessante. O nosso Congresso Nacional sofreu, nos últimos anos, muitas mudanças. Nós tínhamos uma representação dos trabalhadores ou sindical importante no governo Lula dentro do Congresso Nacional. Nós tínhamos por volta dos 513 deputados, nós tínhamos quase 80 de origem trabalhista ou sindical. Houve uma mudança importante e hoje nós não temos 10 deputados que representem os trabalhadores. E ampliou 3 setores muito fortemente. Tem os chamados deputados da bala, são aqueles que valorizam as armas, e é um grupo grande, Tem um grupo importante dos agronegócios, também uma representação importante. E tem, nos últimos anos, e crescido muito, os deputados de origem evangélicas. E nada contra a religião, não é? Mas o Brasil é um país laico e não pode, em hipótese alguma, fazer imposições através de demandas daqueles que estão no Congresso Nacional contra qualquer alteração que chamamos nos costumes do nosso país, né? As questões da liberdade sexual, por exemplo, né? Tanto é que a ministra da Educação, no começo do governo, começou a fazer cartilhas dizendo, olha, o menino é menino, menina é menina, criando um desconforto enorme com os gays, que hoje, com a liberdade que deveriam ter, não podiam sofrer bullying. Então, infelizmente, nós temos essas 3 grandes representações. Da bala, que é o armamento, que nós
Nós, do movimento sindical, somos totalmente contrários ao armamento. O Bolsonaro é favorável, ele faz decretos possibilitando as pessoas terem 5, 10 armas, totalmente contrário ao nosso pensamento. E, no caso dos evangélicos, toda e qualquer situação de costume são por eles obstados. E o governo Bolsonaro disse que vai ter uma mudança no Supremo Tribunal Federal e que o próximo ministro do Supremo vai ser um evangélico. Ou seja, esse governo valoriza demais os evangélicos. E, como disse, não tenho nada contra religião nenhuma, mas nós não podemos focar o parlamento ou o executivo com temas que sejam originários ou dos evangélicos, ou do agronegócio, ou da bala. Hoje, qualquer projeto que se passa, ou melhor, há um tempo atrás, falava um trator passava em cima dos interesses dos trabalhadores. Hoje, uma lambreta, uma bicicleta, passa em cima dos trabalhadores no Congresso Nacional. Tenemos una pregunta del compañero Pancho Gaitán y después tenemos otra acá en el chat. Adelante, Pancho, demuteate. Gracias, Ramón. En primer término, gracias a Ricardo Patá por su exposición y por su información. Yo tengo algunas inquietudes y alguna pregunta concreta. En primer término, en Argentina creemos que si los trabajadores no logramos un protagonismo en la política, el futuro político nacional es bastante incierto y bastante difícil por las tremendas presiones e intereses que hay. Creemos que en Brasil debe ser una situación parecida. Lo dejo como inquietud. Le comento a Ricardo que con la ERT hemos participado en el proceso Unidad Sindical Mundial porque creemos que la unidad de los trabajadores es fundamental. Pero la verdad que lo que hemos constatado, lo que yo por lo menos he constatado, es que ahora tenemos más centrales y menos trabajadores. O sea, es más, hay una pérdida de fuerza estructurada, unificada, que anteriormente, sobre todo con una pérdida de empleo muy grande, ¿no? La verdad que esa unidad sindical ha logrado una unidad por arriba, pero una división por abajo, porque en Argentina hoy hay más de 3.000 organizaciones. La mitad de las organizaciones no tienen personería gremial, pero están inscritas, existen. Y según la información que tenemos, en Brasil hay 12.500 sindicatos y hay 13 centrales sindicales, según la información que tenemos. Evidentemente las más grandes y poderosas son las que conocemos, como la UGT, la CUT, la Fuerza Sindical, la nueva central sindical que presidió durante muchos años nuestro amigo Ramos. Entonces, ahí vemos nosotros un problema de debilidad interna del movimiento sindical. Entonces, mi pregunta se ha constituido hace poco una federación de trabajadores de la industria entre la CUT y Fuerza Sindical. Me gustaría saber por Patá qué presencia tiene esta federación y qué fuerza. Me gustaría también una precisión, porque si, me pierdo un poco con el tema del idioma. Si mal no entendí, Ricardo dijo que hay 600.000 trabajadores que llaman motoboys en Brasil o en San Pablo, la verdad. Es una cifra notable, ¿no? La verdad que no tenía idea de eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, la pregunta de fondo es cómo hacemos en el trabajo sindical diario para impulsar el proceso de unidad que logre superar las limitaciones internas que tenemos en cada uno de nuestros países. Porque la verdad que en América Latina, después de Brasil y Argentina, el movimiento, y Uruguay, en realidad el movimiento sindical es muy débil. Entonces, estamos en América Latina un poco
débiles, estamos en desventaja, y nosotros creemos que es imprescindible impulsar la unidad regional como existía en algunos momentos de nuestros trabajadores. Gracias, Ricardo. Obrigado, Pancho. Você conhece bem a nossa estrutura e as suas afirmações são todas pertinentes, eu concordo com elas. Quando houve a reforma sindical, um dos argumentos era que nós tínhamos muitos sindicatos no Brasil. Nós tínhamos, na época, 11.000 sindicatos de trabalhadores e 5.000 sindicatos de empresários. O Brasil é um país continental. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 5.000 municípios. Então, os comerciários que tem em qualquer lugar, qualquer município tem o comércio. Então, vai ter um sindicato de comércio. Então, não há dúvida, tem 5.000 sindicatos de comércio. E esses sindicatos eram, ou são até agora, né, coordenados por algumas federações, por confederações, e tem o papel das centrais. Realmente, temos 13 centrais, mas só 6 são oficiais, e 3 são as maiores, que é a CUT, a UGT e a Força Sindical. O governo está sinalizando, através de um projeto que o Executivo está desenvolvendo, que é a pulverização. Quer dizer, o governo tinha como argumento o número de sindicatos elevados, mas está pretendendo fazer sindicato por empresa de uma forma selvagem. De 11.000 sindicatos, se for aprovado esse projeto que o governo está desenvolvendo, nós vamos passar para 300.000 sindicatos e, com certeza, a maior parte deles controlado pelos empresários. Então, aí você coloca da Federação dos Metalúrgicos, que se unificaram, e é verdade, principalmente de forma internacional. A UGT tem uma relação muito próxima com a UNE, então nós temos muito comércio e serviços. E nós estamos, talvez, criando também uma federação de comércio e serviços a nível mundial e com várias centrais sindicais. O conceito da unificação ou de buscar um trabalho mais próximo é o que nós estamos tentando, principalmente com a pandemia, que as questões ideológicas deixaram de ter tanta relevância e as questões pragmáticas de sobrevivência passaram a ser muito mais importantes. Então, há a possibilidade, sim, de unificações. Já está ocorrendo unificações de alguns sindicatos, de algumas federações, e possivelmente poderá ocorrer unificação de centrais sindicais. Eu disse no começo da fala que muito daquilo que eu dialoguei com vocês hoje, se fosse o presidente da CUT ou da Força Sindical, seria muito parecido, porque nós estamos, na realidade, criando uma condição de unificarmos certos discursos e certas bandeiras. Por exemplo, hoje, lá em Brasília, a bandeira era atividade contra a fome e auxílio emergencial. Todas as centrais falaram a mesma língua. E você tem razão que somente com essa possibilidade nós poderemos superar as adversidades que esse governo liberal e que esse governo que quer exterminar o movimento sindical poderemos superar. Você falou, e eu comentei, são 600.000 motoboys só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. Mas eu agradeço, Pancho, que as suas afirmações e as suas ponderações são todas aquelas que defendemos, que nós, do movimento sindical, temos que ter uma capacidade de unificação, porque senão nós não vamos superar, e cada vez mais o mundo liberal e a direita que tomou conta do Brasil vão cada vez mais nos criar dificuldades. ¿Alguna pregunta de algún compañero? Hay una pregunta, Ricardo, que dice que la unidad es importante para construir el poder político.
pero ¿cómo ustedes que han sido desfinanciados van a financiarse ahora en adelante? ¿Cuál es la fuente de ingreso que tienen? Como eu disse também, nós só vamos conseguir superar as questões colocadas na política. No mundo sindical, estamos fazendo pressão, né? Como o ato que nós fizemos hoje, temos nos organizado para as conquistas dos últimos anos não serem perdidas. Esse é um trabalho sindical que estamos com dificuldade por conta da pandemia, né? Aglomeração, então não podemos levar manifestações nas ruas e assim por diante. Mas, de qualquer jeito, com a nova tecnologia também, estamos sindicalizando trabalhadores, né? Estamos buscando alternativas de valorização do sindicato, com prestação de serviços. Mas o campo político é o campo onde se resolvem as questões. Tanto é que foi no campo político que nós tivemos a reforma trabalhista e sindical, que quase destruiu o movimento sindical, né? Só que o movimento sindical brasileiro é forte, resiliente e vamos superar. Nós estamos pensando em fazer as chapas para candidaturas a deputados, ou principalmente a deputados federais, que é no Congresso Nacional que as coisas resolvem. Nós estamos pensando em fazer de forma coletiva. Então, vamos supor, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, ele vai encabeçar uma chapa, e junto com ele nós colocamos pessoas da UGT, da CUT, e assim por diante. Eu, por exemplo, saio candidato a deputado federal, junto comigo outros companheiros de várias centrais. Nós vamos canalizar numa pessoa, mas com vários companheiros, para que a gente seja eleito. Nós estamos tentando, nós tínhamos 80 deputados federais há 10, 12 anos atrás, hoje temos 12 ou 13, que é muito pouco. Pelo menos 30 deputados federais nessa condição. O financiamento seria um financiamento conjunto de todos aqueles que apoiariam ou Miguel Torres, ou Sérgio Nobre, que é da CUT, ou Ricardo Patá, da UGT. Mas nós estamos focando a participação dos líderes sindicais na campanha de 2022. Tá bom. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ramón, Sí, hay una pregunta en el chat. Sí, hacela. Digo, un compañero dice, creo que entendí que las empresas farmacéuticas fueron autorizadas para comprar vacunas en el mercado mundial y venderlas en las farmacias. ¿El movimiento sindical apoya esa acción? Si entendí mal, disculpen. Não, o que eu disse, Ricardo, é o seguinte. Os comerciários de São Paulo, que são da UGT, conquistaram na justiça, pela ausência de seriedade do governo federal, o juiz nos autorizou a comprar direto as vacinas das farmacêuticas. Para isso, nós precisamos de dinheiro. Os recursos nós conseguimos da área empresarial. Os empresários de supermercados, é onde tem um número de contaminação muito grande, eles se dispõem a pagar as vacinas. Só que nós precisamos conseguir a Pfizer, as farmacêuticas, para nos vender. E até agora nós temos uma reunião, para vocês terem uma ideia, com a Sputnik na semana que vem. Me parece que a Sputnik está sendo utilizada na Argentina, né? Me parece que sim. Mas no Brasil a Anvisa não aprovou ainda. Os governadores do Nordeste já iniciaram negociações com a Sputnik para comprar 36 milhões de doses. Só que enquanto a Anvisa não aprovar, não adianta que ninguém pode comprar. Então nós estamos negociando e esperando uma aprovação da Anvisa, no caso da Sputnik, para que possa vender para os comerciários que têm aprovação judicial para comprar vacina com o dinheiro dos empresários do comércio. Entendeu, Gracias. Ricardo? Sí, sí, era un compañero. Gracias. Ricardo, ¿alguna otra pregunta, compañeros?
Ricardo, tú falaste muy bien de cómo las centrales sindicales piensan comportarse políticamente hacia adelante, llegando la posibilidad de tener más representación en el Congreso. Me parece que es un camino muy interesante. Yo pregunto, ¿cómo las centrales sindicales están olhando hoy esta conversa que hay entre Lula y Fernando Henrique Cardoso? ¿Qué es lo que va a acontecer allí? ¿Hay una posibilidad de alianza, de unidad política? ¿Cuál es el futuro de esa conversa? Bom, a vinda do Lula no xadrez político fez uma mudança muito importante, como eu também comentei. O Lula ele tem alguns problemas importantes por conta até do antipetismo, que foi o grande argumento para o Jair Bolsonaro ser eleito. Não tinha o Lula na candidatura, tinha o Haddad, mas foi criado um antipetismo muito grande por conta da corrupção, de questões que ocorreram e que não foram muito bem explicadas. A volta do Lula, porque o Lula, na realidade, é acima do próprio PT. O Lula tem um carisma e tem uma capacidade de articulação com o povo brasileiro muito grande. Mesmo assim, se ele não fizer alianças, e o Fernando Henrique faz parte dessas alianças, e ele está buscando não só o Fernando Henrique, ele procurou líderes de outros partidos do centro para tentar construir uma candidatura que não seja avaliada como uma candidatura de esquerda, mas sim uma candidatura de centro. Ou seja, não teríamos nenhuma candidatura importante de direita que seria personalizada pelo Jair Bolsonaro, nenhuma candidatura de esquerda, mas sim uma candidatura trazida para o centro. Muito parecido com o primeiro mandato do Lula, que ele buscou no seu vice-presidente, que é um industrial, trazer para dentro da compreensão do processo da eleição dele os empresários e o centro e centro até direita. Então, Lula está tentando construir. Só que nós temos um outro ingrediente. Nós temos o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que foi ministro do Lula, e ele tentou 2 vezes ser presidente da República, e ele está, de uma certa forma, ele desconstruindo o próprio Lula, dizendo que o Lula foi um presidente corrupto e assim por diante. Então, nós estamos nessa construção, muita coisa vai acontecer, apesar que 2022 já está aí, mas muita coisa vai acontecer, e hoje, como eu disse, as pesquisas valorizam muito e dão um distanciamento importante para o Lula. Só que o Lula tem que construir e mostrar para a sociedade que essa é uma construção que não é de uma esquerda e não é também de uma direita, pelo contrário, é de centro. Então, por isso, ele buscou um diálogo com o Fernando Henrique e buscou com outros líderes de partidos de centro. Claro, muito claro essa perspectiva. Nós estamos preocupados con el camino que el gobierno actual de Brasil continúa por todo lo que está ocurriendo hoy en Mercosur. Y precisamente el próximo presidente pro tempore do Mercosur, ahora en junio, será Bolsonaro. Y esto genera en Argentina muchas dudas. Hoy yo participé de un foro empresarial del Mercosur donde estaban los empresarios brasileños y allí hubo algunas inquietudes, algunas dudas de cómo será, digamos, el comportamiento de Bolsonaro y de Guedes, concretamente con la continuidad de, digamos, de las políticas pro Mercosur y no contra el Mercosur.
Você que acredita? Você mesmo já deu a resposta. É muito preocupante, porque ele não valoriza muito os vizinhos, né? Você lembra que ele não quis ir nem na posse do presidente da Argentina, que eu acho que foi uma descortesia muito grande. Nós temos que sempre perceber os países são instituições e têm as suas liberdades, têm as suas características, mas nós temos que conversar com os países, não é? É o caso da Venezuela. Por mais que não se concorde com o governo da Venezuela, o presidente Bolsonaro, ele não pode deixar de conversar, é um vizinho do nosso país. Nós temos que construir, principalmente no Mercosul, foi tão difícil, e eu participei em muitas reuniões nos idos de 90, até na carta lá de Minas Gerais, foi maravilhosa, o Itamar Franco era o nosso presidente, valorizava muito o Mercosul, e nós temos que buscar essas alternativas de pressionar e valorizar, porque nós todos somos os povos latino-americanos que buscamos e necessitamos de unidade de ação. Então, é muito preocupante, sim, a presidência do Bolsonaro nessa rotação aí de presidentes no Mercosul. Nos preocupa muito também. Bueno, si hay alguna otra pregunta de algún compañero, alguna complementación. Sí, Ramón. Sí, adelante, Carlos. Mira, le quisiera preguntar a Ricardo, al compañero Ricardo Brasileiro, que vemos, desde mi punto de vista, un paralelismo en la historia, obviamente, en la historia latinoamericana. Nos quisimos juntarnos con el Mercosur y otros, no solo Brasil y Argentina, sino otros países, y nos dividieron. O sea, esto sucede, o sea, hay una estrategia de las multinacionales, no quiero hablar de imperialismo, hablemos de multinacionales, que es justamente la de dividir para reinar. Entonces, eso se traduce en lo que decía Ricardo hace un rato de el sindicato por empresa. O sea, es evidente de que Lula llegó a través del sindicalismo. Ahora ya el capitalismo aprendió de que el sindicalismo es un peligro y que puede llegar a la política. En Argentina lo sabemos muy bien eso. Pero si el capitalismo aprendió, también aprendió el pueblo, y es cuestión de definir estrategias conjuntas en Latinoamérica. Es cierto que hay países que son difíciles, más difíciles que otros, pero este diálogo con los compañeros brasileros me da una esperanza que podamos retomar caminos no perdidos, simplemente que se pospusieron. Creo que no eran equivocados, sino que el capitalismo fue más fuerte. Concordo plenamente com a sua afirmativa, e aí me leva a uma questão que nós temos que realmente ter um trabalho conjunto, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, todos, o Mercosul, dos trabalhadores, porque as multinacionais elas estão cada vez mais sendo instaladas nos nossos países, e sempre com prática sindical. Para vocês terem uma ideia, tem aí o Walmart, não é? O Walmart é a empresa que mais pratica situações antissindicais. Nos Estados Unidos, que tem 3 milhões de trabalhadores na empresa Walmart, não tem nenhum filiado ao Walmart. Da mesma forma, agora está vindo a Amazon. A Amazon está vindo nos nossos países, e hoje nós fizemos até um ato no Mundial, na frente de cada empresa da Amazon, para demonstrar a nossa indignação, porque é uma empresa que não permite os sindicatos. Então, é um tema relevante e que, nesse fórum que nós estamos desenvolvendo, nós precisamos realmente solidificar um trabalho conjunto, porque a Amazon na Argentina, ou a Amazon no Brasil ou nos Estados Unidos, vai tratar o trabalhador da mesma forma, ou seja, não vai tratar, não vai dar condições que os sindicatos
têm lutado. Então, é importante realmente que haja essa solidariedade internacional, não é? E um diálogo como esse, Ramon, que você me convida para a gente trocar ideias, pode ser realmente o início de nós construirmos algo muito mais solidificado. Precisamos trabalhar de forma conjunta, Brasil, Argentina e os países da América do Sul. Ramón, hay una pregunta del compañero Claudio de los Santos, que Adelante. pregunta, me parece que es muy interesante para estos tiempos. ¿Qué rol tiene el feminismo en el sindicalismo y en la política? Pero por ahí vos podés responder, Ricardo, más que nada sobre el sindicalismo. El feminismo dentro del sindicalismo. ¿Cómo lo ves en Brasil? Olha, essa é uma pergunta. É uma pena que não tem nenhuma mulher na nossa reunião, né? Hoje, não tem, né? Tem alguma mulher? Ah, tinha a Graça. Graça. A Graça. A Graça é dos comerciários de São Paulo, uma sindicalista, olha, importantíssima. Viu? Ela estava na Amazon hoje, aqui em São Paulo. Esse é um debate importante, tanto do ponto de vista político como sindical. Na questão sindical, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na presidência do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, nós temos apenas uma diretora, uma mulher só. Hoje nós temos 9, ampliamos. Mesmo assim, precisamos colocar mais mulheres para participar. A UGT tem ampliado muito, tem feito um trabalho muito grande da inclusão das mulheres, independente das cotas que a CSA, CSI e outras instituições internacionais estão desenvolvendo. Naturalmente, nós estamos buscando as mulheres, porque na área do comércio, por exemplo, nós temos 50% dos trabalhadores ou mais são mulheres. Então, a representação, no mínimo, tinha que ser essa, e não é. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de capacitação, de valorização, através das secretarias da mulher, para despertar nas mulheres essa condição de representação. Mas nós temos ainda dificuldades. Quando nós estávamos fazendo a chapa da última eleição dos comerciários de São Paulo, nós convidamos uma mulher que tem um cargo importante num atacado. Ela aceitou, estava praticamente certo. Mas quando nós íamos dar início à chapa, ela ligou e falou: olha, eu não posso, que meu marido não deixou. Existe ainda esse preconceito muito grande da participação no mundo sindical das mulheres. Mas nós vamos e devemos focar muito dessas ações para que as mulheres tenham uma prevalência. Nós temos exemplos até muito, muito desconfortáveis. Numa atividade que nós fizemos alguns anos atrás na UGT, na mesa da direção do evento só tinha homem. Aí nós convidamos uma mulher para fazer uma palestra, que foi até prefeita de São Paulo, Luiz Erondina, uma mulher, é deputada federal, é uma mulher importante. Ela chegou e chamou até, escuta, não dá para falar aqui numa mesa que só tem homens. Nós precisamos mudar isso. E aquele chamamento nos trouxe a uma realidade e que nós estamos tentando fazer mudanças no mundo sindical e no mundo político. Porque no mundo político ainda são poucas as mulheres que têm a representação no Congresso Nacional. Esse é um tema que nós devemos, juntos, fortalecer muito. Queremos escuchar a Graça. A ver qué dice Graça. Olá. Não, é verdade, eu concordo com tudo que o presidente falou. Eu sou sindicalizada há mais de 14 anos, né? E faz 5 anos que eu estou trabalhando dentro do sindicato. E hoje eu vejo que as coisas estão mais diferentes, as portas estão se abrindo. Né? Eu percebo que eu consigo trabalhar com outras entidades, com outras centrais, ter oportunidade também na pasta internacional, e tudo é um leque que está se abrindo, são oportunidades que estão se abrindo para a mulher, né?
Então, eu me sinto assim lisonjeada de estar participando, até mesmo de estar aqui com vocês, né? Com pessoas importantes, pessoas super capacitadas, né? Eu me sinto lisonjeada e assino embaixo em tudo aí que o presidente falou. ¿Hay un problema? ¿Tenés algo encendido? No, Ibar tiene el teléfono, tiene que apagar. Ah, sí, pues te estaba pidiendo. Ya está, ya te lo pagué. Ahí está. Perdão. Continua, por favor. Sim. Então, eu me sinto assim lisonjeada, né, pela oportunidade também de estar participando com vocês aqui nessa reunião. Eu endosso tudo que o presidente falou, né, e eu vejo que assim, eu tenho 14 anos que eu sou sindicalizada, né, e tem 5 anos que eu estou fazendo parte da diretoria do sindicato. E eu percebo que as coisas têm mudado, né, que a gente está tendo mais oportunidade, está tendo mais respeito, está conseguindo participar até de pastas internacionais importantes, né? Esse leque está se abrindo. Então, eu acredito, é óbvio que precisa ter mais mulheres, sim, né? E eu busco estar me capacitando para isso, para poder também ter informações, o intelecto, né, atual, para poder estar discutindo nas reuniões, né? E eu acredito que está crescendo mais e mais oportunidades para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Una información importante de Argentina. Hay un pedido del presidente de la República a la CGT Argentina para que ahora en el Congreso de octubre la nueva diretoría de la CGT sea compuesta por 50% de mujeres. En la CGT hay todo un proceso de reforma del estatuto para posibilitar que cada secretaría sea compuesta por un compañero y una compañera. Nos aguardamos con mucha expectativa que esto se cumpla. Esperemos que se cumpla, ¿eh? Sim, com certeza. Se isso se cumprir, é perfeito. Precisamos que isso aconteça. Muito obrigado. Bueno, si no hay más preguntas... Ramon. Ibar quiere hacer una pregunta y a tenor também. Isso. É o seguinte, muito obrigado, viu, Ramon? Eu não consegui entrar atrasado aí, estou ouvindo a exposição. E eu ouvi a resposta do Patá sobre as mulheres e a resposta da Graça também sobre as mulheres. Eu queria só acrescentar que o Ricardo Patá está organizando, a partir do dia 3 de junho, até 30 de julho, uma exposição aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que se chama Feminino Plural. É sobre as mulheres. 2 artistas aqui do Brasil fizeram 30 quadros, colocando a situação das mulheres hoje no Brasil. A exposição é fantástica, nunca houve, é a 7ª exposição que a UGT, Ricardo Patá, faz na Paulista, e é a primeira sobre as mulheres. A expectativa para essa exposição é muito grande, começa no dia 3 e vai até o final do mês de julho, entrando um pouquinho em setembro. E já tem uma expectativa, porque a exposição ela reflete nesses quadros que já estão prontos a situação das mulheres, desde as pobres até as mais ricas, mas especialmente pegando as mulheres que mais sofrem. Essa é a exposição que vai acontecer, que chama Feminino Plural. Obrigado, Atenor, obrigado. A ver si Ibar puede hablar, pero tiene problema con el micrófono. A ver, desmuteate, Ibar, y pregunta. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. El compañero Patá. Escuchamos con eco, Ibar. El problema es ese. Vos estás al lado de la computadora de tu señora. Apagale el micrófono. Apaga. El micrófono. ¿Es eso? ¿Ahora? No, el micrófono cortalo. No, se salió corriendo con la computadora. Patá, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Patá? Bien. El gobierno de Bolsonaro, con una fachada civil, fue un gobierno militar.
apoyado por las Fuerzas Armadas en casi todos, para no decir todas sus decisiones. Eso fue silenciado de alguna manera y sigue siendo así, sigue siendo igual, sigue siendo un gobierno militar enmascarado como si fuera un gobierno civil. Bien, todo indica que si Lula es candidato, gana. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas? ¿Qué dicen ante un Lula candidato, ante un Lula presidente? Yo, por lo que vos comentás, veo que Lula está tratando de alguna manera hacerlo potable en ese corrimiento que vos decís hacia el centro, en ese corrimiento buscando candidatos de centro, buscando algún empresario, pero su nombre seguramente, el nombre Lula los asusta un poco, como aquí asusta a Cristina. ¿Cuál es la situación en este momento dentro de las Fuerzas Armadas? Yo sé que son muy sólidas y que no dejan salir muchas cosas hacia afuera, pero si vos tenés algún tipo de información, por lo menos estaríamos un poco más al tanto de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. ¿Entendiste? Obrigado. Entendi. Obrigado pela colocação. Mas, olha, por incrível que pareça, no governo Lula, a relação dele com os militares foi sempre muito boa. Muito boa. Tanto é que os aviões comprados lá da Suécia, modernizou uma série de estruturas demandadas pelos militares. Então, o Lula não tem problema com os militares. O problema com o Lula é com a direita, que tem, muitas vezes, feito críticas muito fortes com relação à corrupção, com relação ao nome do Lula. Por isso, o Lula está criando uma ponte com o centro político para desmistificar um pouco esse não Lula. Não é? Agora, com os militares, eu tenho certeza absoluta que o Lula não terá problema, porque a relação dos dois governos dele sempre foram muito boas, principalmente por conta das demandas militares sempre foram atendidas no governo Lula. O Lula tem uma ótima relação com os militares. Ok. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo creo... Ramón, te quisiera hacer una pregunta a Ricardo, si es posible, Ramón. Una última pregunta, sí, adelante. Yo percibo de que estos momentos de reflexión que estamos teniendo, a veces lo usamos más para observar al enemigo que a plantear nuestras propias estrategias. Me hago autocrítica en esto. Creo que es importante, visualizar también las organizaciones sociales no sindicalizadas. Por ejemplo, los Sin Tierra, que cumplieron en algún momento un papel muy importante en Brasil y que apoyaron a Lula. Lula, que nació del sindicalismo, sin embargo, fue apoyado también por los Sin Tierra. Le hago esta pregunta porque en este momento un sindicalista no sindicalizado, como es Grabois, que es un representante de las organizaciones sociales argentinas, venía a defender los derechos humanos o esclarecer los derechos humanos en Colombia y lo mandaron lo enviaron a Argentina sin papeles y sin equipaje. O sea, lo rechazaron como tal. O sea, ya no como argentino, sino como un representante de organizaciones sociales. Yo creo que es un camino importante fortalecer las organizaciones sociales no sindicalizadas, que ese es el camino que Argentina tomó y que la CGT Argentina tendría que integrar, no solo las mujeres, sino también a las organizaciones sociales. Es una opinión y me gustaría saber la opinión de Ricardo en especial. Olha, você é brasileiro, porque você conhece bem aqui as nossas condições. Você é brasileiro ou é argentino, hein? Está corretíssimo, está correto. E é por isso, eu fiz até um comentário no começo da minha fala,
que no dia 29 vai se iniciar atos importantes que nós não estávamos fazendo, principalmente com os movimentos sociais. Os movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Habitação, tem vários movimentos sociais importantes e, com certeza absoluta, vão dar o tom de como será, daqui para até as eleições, as campanhas e as organizações que vão pressionar nas ruas, porque, por conta da pandemia, não houve nenhuma manifestação muito grande para o impeachment, por exemplo. Mas agora começa. E nós estamos também, nesse momento, não sei se vocês estão acompanhando, com uma CPI no Senado, que está avaliando toda a pandemia e a forma que o Ministério da Saúde e o presidente da República trataram a Covid-19. E está trazendo uma série de desconfortos para o governo federal pelas ponderações que os participantes da CPI estão fazendo. Então, a somatória desse momento da CPI, mais o início de um movimento que se dará no dia 29, com os movimentos sociais, poderá, com certeza absoluta, iniciar um processo de valorização de candidatura, como, por exemplo, do Lula, que já está na frente do Bolsonaro pelas últimas pesquisas. Ok. Amorín quería hacer una pregunta, no sé si puede hacerla porque está muteado. Amorín. Bueno, Ricardo, ha sido una conversa muy interesante, muy profunda. Lo que saco como conclusiones algunas cosas muy, muy importantes. El camino que está tomando el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores en Brasil, es el correcto. También, como lo dijo Pancho, el camino de la unidad es el que nos da la posibilidad de llegar a un objetivo estratégico, digamos, que va a reivindicar a la clase trabajadora. Y el otro tema es la participación política. El movimiento sindical tiene que tener participación política protagónica. Tenemos que elegir nuestros diputados. Tenemos que estar en los lugares donde se toman las decisiones, porque de lo contrario las decisiones las toman los patrones por nosotros. Allí tiene que estar el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores. Y la expectativa que tú planteas de la nueva realidad que se está viviendo en Brasil con la presencia de Lula nos hace a nosotros tener una gran esperanza, una esperanza muy, muy grande, porque nuestro gobierno ha apostado por Lula y le ha costado mucho, muchas críticas del propio Bolsonaro, de la derecha brasilera, por la actitud de nuestro presidente, de solidaridad con Lula. Y también porque creemos que Lula encarna realmente a los trabajadores de una forma realmente única y que él va a hacer transitar a los trabajadores por el camino que corresponda. Así que muchísimas gracias, muy obrigado. Tenemos que continuar, que seguir estas reflexiones, estos encuentros para encontrar la unidad mucho más allá de cada uno de nuestros países, para una unidad de la clase trabajadora a nivel del Mercosur, a nivel de América Latina y a nivel del mundo. Así que muy obrigado y vamos a continuar gracias a la generosidad de vocês. Eu que agradeço, Ramon, muito mesmo. Foi muito importante para mim ter o diálogo com vocês. Todas as questões colocadas, com certeza absoluta, nos faz refletir, nos faz pensar e, principalmente, nos faz ser solidários. E é esse o caminho que nós temos que ter em mente para que a gente possa superar a crise na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, somente com essa unificação de ideias e ideais desse povo da América Latina. Muito obrigado, Ramon.
Obrigado ao Damián pela coordenação e a todos que perguntaram, ao Pancho, que acho que é brasileiro, ele não é argentino, não, e a todos. E a Graça, que nos acompanhou, e até a próxima oportunidade. Obrigado, muito obrigado, Ramon. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos. Adiós, compañeros. Nos vemos Muito bom. para analizar lo que pasa en Perú. Próximamente vamos a convidarlo para analizar lo de Perú. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Chao, buenas tardes, que sigan bien. Chao.